E a gente já começa falando sobre os desafios enfrentados na adolescência e a necessidade também de tratamentos psicológicos. Os dados que a gente tem da Fiocruz são alarmantes e revelam que o índice de suicídio entre jovens está aumentando e muitas vezes os pais, os educadores não percebem o perigo. Então nós trouxemos aqui a Nana de Castro, que é roteirista e também escritora, e ela está lançando uma HQ em que ela fala um pouco sobre esse universo através de uma personagem que ela conhece muito bem também, né? Tudo idealizado por ela, mas ela tem uma experiência de vida que motivou ela a desenvolver esse trabalho. A Nana transformou dor em luz e está fazendo um trabalho muito proativo para poder auxiliar todo mundo a falar sobre esse assunto. A gente vai conhecer um pouquinho a história. Nana, bom dia, muito bem-vinda. Bom dia. Prazer tê-la aqui, viu? Muito obrigada pelo espaço da TV Astral, de vocês abrirem para essa questão que é realmente, Edu, fundamental, importante, que a gente possa falar disso numa boa, que a gente possa falar com tranquilidade sobre esse tema. É isso aí. Você sabe que assim, uma coisa que eu tenho como impressão, que me assusta um pouco, é que me dá a impressão que às vezes o adulto, quando ele está depressivo, passando por problemas, antes de fazer algo contra a própria vida, ele sinaliza de algum modo para a gente, para aqueles que estão ao redor, é claro, não dá para a gente generalizar, mas parece-me uma tendência. Já entre as crianças, os adolescentes, me soa como mais preocupante, que parece que às vezes é mais impulsivo em relação a isso e que a gente tem menos sinalizações. Sim. Qual que é a sua impressão sobre o assunto? Então, Edu, naturalmente, a adolescência, principalmente, é o momento em que o jovem se afasta um pouco, se recolhe junto dos amigos, de outros jovens e adolescentes, né? E se afasta mais da família, fica mais enigmático, mais fechado. Então, essa é uma das questões complexas no caso de ideação suicida, é que esses jovens normalmente não trocam essa informação com as pessoas que podem realmente ajudar, né? Que têm a possibilidade de ajudar. Então, tem duas questões que eu vejo aí que são super importantes. O jovem se sentir à vontade para falar do que ele sente, porque realmente é um tabu, né? E dele poder falar do que ele sente e da gente ser capaz de ter um ouvir para ele também que não seja o ouvido adulto que julga, que entra em pânico, sai gritando, porque aí ele se afasta de novo. Então eu acho que realmente é um desafio e que prevenir suicídio tem tudo a ver com isso, com a gente conseguir abrir espaços de conversa com esses jovens. E aí você falou tudo, Edu. Juventude é um momento muito impulsivo. Às vezes um jovem comete um ato irreversível, dramático, por uma questão que a gente, né, de fora acha simplória, mas que para ele é uma descarga energética e tal. Então, mais importante ainda que ele não vá acumulando essas energias, essa frustração, que ele possa dizer, que ele possa botar a emoção para fora de outras formas, né? Sim, com certeza. Agora, o seu livro e esse seu trabalho, que eu vejo como um farol, né, que você está sendo em relação ao assunto, porque além do livro existe um projeto que eu vou querer que você fale um pouquinho depois dele para a gente também, né, que é o coletivo Resisto, mas assim, tudo isso foi motivado, teve como fio condutor a sua própria história com a sua filha, né? Sim, sim. Então, há 4 anos eu perdi uma filha para o suicídio. Ela tinha 16 anos e foi uma experiência bastante assustadora. Você nunca tá preparado para lidar com isso, né? Ela era uma pessoa que a gente sempre acolheu, trouxe afeto. A gente sempre acha que está tudo certo, né? Assim, é difícil você prever uma coisa dessa. E, então, isso num primeiro momento, Edu, assim, impactou a minha vida de uma forma violenta, né? E eu também perdi a vontade de viver. Eu acho que isso é uma coisa, os pais e mães que são sobreviventes, e
o coletivo Resisto, a gente começou acolhendo pais e mães que perderam os filhos para o suicídio, que a gente chama de sobreviventes, porque você tem que encontrar outro olhar, outra forma de ver a vida, porque você morre um pouco ali também. Uma parte sua vai junto, né? É difícil de você se reconectar com a vida de novo e seguir, né? Edu, eu acho que qualquer mãe, qualquer pai que perde um filho morre junto. E precisa renascer de um jeito, né? Eu, como eu sou artista, como eu trabalho com cinema, com teatro, eu escrevo, eu sou autora, a minha forma de renascimento foi trazer isso para o campo da arte. Então, mesmo no acolhimento que a gente fazia para os pais e mães, a gente fazia um evento artístico e com psicólogos e artistas e tal, para acolher essas pessoas. E aí eu quis fazer algo de prevenção, porque isso é a pós-venção, né? Depois que acontece com as famílias, acolher essas famílias. Aí eu pensei, puxa, eu vou trazer esse meu expertise, essa minha experiência com narrativa, e vou trazer esse jovem para dentro de uma história onde ele possa olhar para esse mundo e entender esse mundo como um filme mesmo, que a gente é autor, que a gente pode ressignificar, reescrever, sabe assim, a história. E aí eu fui, através do coletivo Resisto, eu fui atrás de pessoas, e tem esse ilustrador que é genial, que é o Guilherme, veio me apoiar, assim, um cara que abraçou a causa. Ele tem filhos jovens, ele tem uma filha adolescente que a gente ama muito, que é a Clarinha, que é personagem da HQ. E aí ele fez um trabalho lindo, porque não uma graphic novel, um livro bastante interessante para o jovem, para o adolescente, sabe? Do que ele vai se interessar em mergulhar naquilo, e ele vai experimentar, ele vai se ver. Eu acho que isso é importante. Né? A gente não se identificar, né? Com os personagens. Exato. A gente não combate o suicídio negando simplesmente, sabe? Assim, falando, não quero ver. Isso a gente já faz e não está resolvendo, porque o Edu mesmo falou, e é fato que as estatísticas estão mostrando um aumento significativo, principalmente no Brasil, dos casos de suicídio entre jovens e adolescentes e crianças. Então vamos entender que a gente precisa mesmo que ele se enxergue, que ele veja o que ele está sentindo, né? Ele entenda que existe um caminho a partir daquele lugar que ele está vivendo. Não é que ele não pode sentir aquilo, ele não pode pensar em se matar, gente. Né? Muita gente pensou em se matar e não se matou. Né? Assim, pensar em se matar é outra coisa. É porque hoje em dia as pessoas falam disso como se fosse um assunto quase que proibido, né? Porque ou a rede social vai derrubar, se usa o termo suicídio, não se deve usar, daí as pessoas inventam vários sinônimos para dizer a mesma coisa, que é uma coisa muito natural e que quase todo mundo, num determinado momento da vida, vale a gente dizer isso, já pensou nessa questão. Ou quando adolescente, ou quando jovem, ou no início da vida adulta, ou no meio dela. Mas é como você falou, entre pensar e fazer é outra história, mas o pensamento já passou pela cabeça de muita gente. Então, é um assunto que ele merece destaque. Tem que ser falado sobre isso para a gente poder combater e tentar mudar, né, esses dados. Exatamente. Então, essa HQ, assim, enquanto um produto artístico, enquanto um livro, ela é algo que visa trazer o adolescente para a identificação, trazer ele para a reflexão. E aí nós temos buscado apoio na educação, na saúde, em profissionais. Inclusive, é importante falar que 500 unidades foram doadas para as escolas públicas do Estado. Que legal! Então, quem está em escola pública do Estado de São Paulo vai ter acesso a HQ gratuitamente. E a gente agora está fazendo um movimento de envolver educadores, envolver o pessoal da saúde, o pessoal dos CAPs, porque isso aqui é um pretexto para a gente conversar, para a gente fazer uma roda de conversa, por exemplo. Lógico. Né? E ouvir as pessoas a respeito disso. Sim, estou com vontade de me matar, minha vida está muito difícil, está muito ruim, não estou vendo o caminho. Quando você fala, e esse é o princípio da psicoterapia, né? Quando você fala, você ganha a possibilidade de trabalhar em cima daquilo. Enquanto você não fala, aquilo vai virando o monstro cada vez maior dentro, sabe? Sim.
Então, falar é muito, muito importante. A HQ está isso, para abrir a oportunidade das pessoas falarem. E, ao mesmo tempo, passa-se a ter um material para indicar também nas escolas, para poderem trabalhar com a temática, porque isso não é muito falado, né? É um tabu, né? Então, a gente tem aí um material, né, que os educadores podem, inclusive, trazer, né, incentivo à leitura e também de um jeito que conversa bem com o jovem, né? Porque é uma HQ, né, também. Exato. E ontem eu estava numa reunião com uma câmara técnica que traz, porque você vai ver que o prefácio da HQ de uma sumidade, uma autoridade da USP no tema. Então eu tenho bastante apoio de pessoas, psicólogos, educadores, e a gente está montando um convite para os educadores, onde a gente dá uns caminhos assim, de como eles podem usar a HQ em sala de aula, dá umas sugestões, assim, sabe? Então, tem todo esse trabalho por trás, porque a gente sabe que é um tema delicado que tem que ser tratado com o devido cuidado, né? E está sendo. É isso aí. Gente, olha que bonito que ficou. A gente vai daqui a pouquinho mostrar para vocês a capa, ó, mas é grande ela. E aqui, abrindo só para vocês terem uma ideia, tá? A gente tem aqui os contos em quadrinhos, né? A história se desenrolando, se desenvolvendo. E aqui, basicamente, então, aborda o universo da personagem, que é a Celina. Sim. Então, é uma personagem lidando com as questões que eu tenho certeza que os pais que estão aqui assistindo a gente e têm filho adolescente estão vendo isso acontecer. E é muito assustador para os pais verem esses lugares, esse lugar da criança, de fenômenos como cutting. Tem crianças que estão se cortando, né? Isso é apavorante para os pais. Então a Celina está vivendo essas questões, essa inadequação ao mundo. Então ela passa por uma experiência, e aí tem toda aquela história do fantástico que os jovens gostam tanto, né? Que tem a ver com esse universo fantástico das histórias em quadrinho, mas onde ela tem uma experiência que é uma experiência, sabe assim, de uma iluminação? Quando você entende isso aqui, eu acho que esse lugar, né, a TV Astral, é um lugar bacana para a gente pensar nisso. Que esse mundo que a gente está vivendo aqui é uma escola, que esse mundo que a gente está vivendo aqui, entendeu? Se o jovem for capaz de distanciar desse concreto, que é tão duro, tão difícil, e olhar de uma forma até mais espiritualizada para isso, né? A passagem está aí, o caminho está aí. A Celina da história tem essa experiência, sabe? Não vou dar spoiler. Vou dar spoiler. Agora, você fez uma campanha, né? Que vocês fizeram na internet para que pudesse desenvolver o projeto, lançá-lo, e foi super aceita também, né? Foi, olha, isso foi muito bonito, porque não é fácil você atrair empresa para esse tema, não é fácil você conseguir dinheiro para fazer isso, porque as pessoas têm dificuldade de se associar ao tema. Então, eu fiz uma campanha, um crowdfunding na internet, e aí eu tinha, assim, 2 meses para conseguir o dinheiro, e eu morrendo de medo, falei, meu Deus, será que vai dar certo? Não vai vir ninguém. Em 4 dias, eu cumpri a meta, e no final da campanha, eu já tinha conseguido 170% do valor, e só parou de entrar gente, porque acabou o prazo lá, né, da campanha. Que o pessoal abraçou a causa. O pessoal abraçou, e eu achei tão bonito de ver que, assim, os pais, as mães, os jovens, querendo falar disso. Então, o sucesso da campanha tem essa mensagem. Sim, nós queremos trazer isso para a luz e falar disso. E a gente continua lá nas redes, e muita gente entrando, e muita gente agora comprando o livro. As pessoas que entraram na vaquinha, elas receberam o livro já. Elas compraram, muitas compraram para elas e mandaram um para a escola, sabe? Então, da vaquinha, a gente conseguiu mandar 500 para as escolas, e mandamos um tanto para as outras pessoas, e deixamos um tanto para vender, que agora as pessoas também que estão buscando conseguem encontrar na Amazon que legal. O livro também. Tem todas as informações lá no Instagram? Todas. Se você for no Instagram, O Céu de Celina, e é Celina com 2 N's, tá? @ O Céu de Celina, você vai achar todas as informações lá. Se você for no meu também, que é @Nana de Castro, no Instagram você vai achar todas as informações. Ou você manda um e-mail, que a gente manda todas as informações, que é Céu de Celina, sem o O, tá? Céu de Celina, com 2 N's, @gmail.com.
Muito bom. Agora, vai ter um lançamento também na Livraria da Vila, né? Na Lorena, Isso. dia 16 de abril, é isso? Dia 16, exatamente. A gente vai fazer um lançamento lá, aberto, a partir das 6h30. Vamos estar lá eu e o Guilherme, que é o ilustrador aqui, maravilhoso, o autor junto comigo, recebendo todo mundo, abraçando, conversando. Vai ser uma delícia, então já põe na sua agenda aí, 16 de abril, São Paulo, na Lorena, 1501, que é Lorena ali com Augusta, né, a Livraria da Vila. Gente, das 18h30 às 21h30, tá? Informações lá no Instagram, @océodecelina, Celina com 2 N's. Como que foi esse processo de trabalho entre você e o Guilherme? Porque, assim, dele conseguir captar a ideia e traduzir, né, através da arte dele. Foi Sim. tranquilo? Foi, porque o Gui é um parceirão, é um amigo. Esse livro é muito cheio de... Porque, assim, eu tenho outras obras que eu escrevo em cinema, em teatro, eu tenho outros livros, né? Esse livro tem um negócio especial que, assim, é a história dentro da história, a história dentro do livro, né? Então, assim, o Guilherme foi uma pessoa que viu o meu processo da perda da filha, então ele acompanhou isso de perto. Então, ele faz esse livro com cuidado e um carinho. E tem um monte de detalhes nesse livro. Uma história eu quero contar aqui, que é das pitangas que estão aqui, ó, na parte de trás. Tá vendo? É um círculo de pitangas. E essa história eu quero contar aqui porque é uma história muito bonita do ponto de vista dessa coisa maior que tem nesse livro do que uma história em si. Mas foi muito lindo o trabalho com o Gui. Quando o livro ficou pronto, as pessoas que estão entrando em contato com ele, elas têm uma relação de afeto, de emoção muito forte. Então, eu acho que tanto para mim quanto para ele vai muito além do artístico que a gente faz e que a gente está acostumado a fazer com muita qualidade. Então, é um livro capa dura, as ilustrações são fantásticas. A gente tem a capa, solta a capa aí para o pessoal ver na tela, gente. Olha, para mim é um trabalho, assim, a gente é um programa que também aborda um pouco a questão de espiritualidade. Isso. Então, eu vejo como meio que uma jornada espiritual, um trabalho espiritual de doação, de auxílio, né, para ajudar as pessoas espiritualmente também, né, porque do ponto de vista espiritual, tentar contra a própria vida é um espírito que ele está enfraquecido por tudo que ele está vivendo de dor, né, de obstáculos, de problemas. Esse espírito foi perdendo a força, né? Então eu vejo como até um trabalho espiritual que você está fazendo através da sua arte. Mas conta a história da pitanga pra gente. Então, eu sou uma pessoa muito espiritualizada e eu sou eu estudo muito filosofia, muito. Então esse livro tem muito de filosofia, principalmente filosofia oriental, que tem muita espiritualidade ali, e de física quântica. Porque eu acho que a física está chegando cada vez mais no lugar da espiritualidade, está encontrando, sabe quando a física vai chegando no lugar, e a física quântica é isso, é meio que a ciência dizendo para a gente o quanto a espiritualidade está certa sobre essa leitura do universo. Mas essa história que tem das pitangas aqui, que eu quero contar para vocês, é assim, quando a Celina se foi, eu entrei num processo muito autodestrutivo mesmo, assim. E aí, para tentar me segurar, eu ia para o Parque da Aclimação meditar, sabe, Edu? Que é lindo aquele lugar, eu estou sempre lá, moro perto, estou sempre lá. É um lugar me dá muito uma mágico. Paz, um contato com isso, que é uma coisa maior. Aí eu tô chegando lá, tava na época de pitanga. Lá quando é a época de pitanga, você já viu que fica cheio de sabiá? Já. E sabiá comendo pitanga. E aí, eu tô entrando pelo mesmo caminho que eu entro sempre quando eu tô... Aí eu vejo uma pitanga, assim, linda. Fiz, gente, olha, eu vou pegar essa pitanga. Quando eu vou pegar, vem um sabiá, pula, pega a pitanga, assim, ele olha pra mim e sai voando com a pitanga e deixa ela cair. E ela cai entre eu e ele, assim. Aí ele pousa lá de novo e olha pra mim, porque ele tá preocupado. Aí eu parei e pensei assim, Edu, falei assim, pega, você já pegou, agora você pega, eu vou pegar, vou deixar você pegar. Ele pegou a pitanga e saiu voando. E eu fui lá pro lugar onde eu fico, que é um lugar assim, mais vazio,
tem uma clareira assim de árvores e tem um tronco, e eu sento nesse tronco e fico lá assim meditando com a mãozinha assim para cima, e de repente cai uma coisa na minha mão. Tuc! Aí eu olhei, era a semente da pitanga, que tinha sido comida. Aí eu comecei a olhar, eu, óbvio, não vi passarinho mais, e comecei a rir disso, achando aquilo um acontecimento, né? E falei com várias pessoas, falei, gente, olha que coisa fantástica, né? É uma mensagem para mim do universo, vem a pitanga cair na minha mão. Aí quando eu estou lá depois, falando com a minha terapeuta, ela falou assim, você plantou a semente da pitanga? Eu falei, meu Deus, não, larguei lá. E aí eu saí da terapia e fui descer na rua, falei, não, meu Deus, eu pedi desculpa para o universo, não entendi, fiz bagunça, me desculpa, eu vou achar outra semente, eu vou pegar outra semente. Aí fui procurando na rua, achei. Aí quando eu chego na minha casa, a empregada que trabalha comigo há muitos anos, que inclusive ajudou um pouco a criar a Celina, tá assim na porta da casa, assim, assustada, e aí ela fala assim, Nana, eu cheguei aqui, a casa estava toda fechada, e eu tinha contado para ela. Ela foi uma das pessoas que eu contei. Falei, gente, coisa doida, sabiá devolveu a semente da pitanga no parque. Aí ela fala assim, Nana, a casa toda fechada. Aí quando eu abro, eu vi porque ela entra para cá, tinha um sabiá dentro da casa, um sabiá dentro da sala. Uau! Aí eu falei, nossa, ela foi e eu filmei. O melhor é isso, né, gente? Eu não tô doida. Não tô doida. Ela tem filmagem, eu tenho a filmagem. Aí ela filmou o sabiá assim, falando, meu Deus, como que você entrou aqui? Como você entrou aqui? Gente. Aí ela abriu a porta, o sabiá vai embora. E aí eu falei, gente, onde que ele estava? Ela falou, estava aqui, em cima do teclado da Isadora, que é minha outra filha. Aí eu chego no teclado, eu olho embaixo do teclado, uma semente de pitanga. Nossa. Não, gente. Aí eu fantástico. Parei. Nós ficamos as duas assim, paradas na sala. E eu tenho foto, eu tenho tudo isso filmado. Aí eu falei, Edu, que mensagem, como o universo é lindo, linda, né? Forte. Como o universo é poderoso. Então, assim, essa é uma das coisas que estão escondidas nesse livro, que são as sementes de pitanga fazendo o caminho da vida e da morte, né? Sim. Que a semente é isso, não é isso? A semente morre para virar uma árvore, né? Morte e renascimento. Morte e renascimento. Muito legal. Então, essa história é fantástica. Nossa, é Nana, eu quero agradecer muito você ter vindo, compartilhado sua história com a gente. Parabéns pelo trabalho. É fantástico, né? A gente precisa falar disso. E você, se quiser adquirir essa HQ aí, que tá muito legal, O Céu de Celina, lá no Instagram, tá Celina com 2 N's, tem todas as informações. E vamos também prestigiar, dia 16 de abril, das 18h30 às 21h30, Livraria da Vila, aqui em São Paulo, lá na Unidade Lorena. Obrigado pela vinda, viu? Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, sucesso e gratidão por contar a sua história aqui pra gente, né? E compartilhar com a galera. Vamos falar cada vez mais sobre esses temas que a gente precisa. A única forma da gente curar é se a gente direcionar energia, luz para isso, né? Se a gente tratar desses temas, não né? esconder, né? Trazer para a luz. Vamos trazer para a luz. Vamos trazer, é isso aí. Gente, eu vou para um intervalo bem rapidinho e quando eu voltar, a gente vai bater um papo também com ele, que também é autor. Vamos falar sobre a pandemia, né? E o que ela trouxe, né, aí para as crianças, o luto infantil. Então a gente vai seguir nesse tema já já, não sai daí.